Boa tarde, Ivan. Olá, Virgílio, tudo bom? Acho que nós estamos meio torto aí, hein? Nós estamos torto. Deixa eu acertar então aqui o meu Tá ótimo, vídeo aqui. tá ótimo. Pronto, agora sim. Agora estamos aí alinhados, né? Perfeito. Vamos lá, lançar. Alinhados para o nosso voo. Aí. Você tá bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem aí? Tudo tranquilo, tudo em paz. Finalizando mais uma semana aí de atividades e hoje com um tema também palpitante, né? Com certeza, com certeza. Ó, tive que fazer um resumo, rapaz, aqui. É muita coisa, é muita evidência. Coisa boa, não? Então vamos ter um bate-papo bom aí desse Com contexto. certeza, com Muito certeza. bom. Eu fico imaginando, Virgílio, o trabalho que isso me deu. Eu que sou um cara acostumado a ler evidências, né? E aí você vê como é fácil a gente falar de medicina baseada em evidência e como é difícil a gente conseguir a medicina baseada em evidência, né? E É o que a gente sempre divide, né, Ivan? Beber da fonte. É até legal para dividir para quem está nos vendo ou for replicar esse vídeo. Acredite que nós estamos falando, não. Cata a fonte. Bebam da fonte. exatamente, exatamente, é isso aí. E é importante já anunciar, Virgílio, antes da gente começar, acho que dois anúncios, né? Vamos fazer um spoiler primeiro, que o Virgílio trouxe uma ideia muito interessante da gente colocar também no papel o Ponte Aérea. Então, em breve, talvez teremos aí novidades, dependendo do nosso fôlego. É, E eu queria lembrar mais uma vez que o Ponte Aérea é um Instacast aí, um Instagram tipo podcast, idealizado por mim, pelo Virgílio. Eu aqui de São Paulo, Virgílio aí do Rio. E a nossa intenção é fazer um bate-papo, tentando atualizar temas controversos de geriatria, e que esse Instagram não tem nenhuma fonte de fomento a não ser minha e do Virgílio, e que o único suporte que a gente tem direto aqui é da SBGG Rio, que se limita a nos ajudar a divulgar, né, sem nenhum tipo de interferência na nossa pauta ou sobre qualquer uma das ideias envolvidas aqui dentro do Ponte Aérea. Então, obrigado vocês que estão aí conosco e sempre lembrando, né, se você gosta aqui do Ponte Aérea, divulgue, porque é do boca a boca que o Ponte Aérea vai ganhando corpo e, obviamente, ele vai se tornar mais longevo. Isso daí é uma coisa importante também para nos estimular, eu e Virgílio. Vamos lá, Virgílio, obrigado. é isso, não, é isso mesmo. Obrigado, Ivan. Essas provocações que a gente vem fazendo um ao outro, óbvio que a gente depende muito de fôlego, né? E como o Ivan mesmo disse, esse estímulo de vocês é muito legal. Vamos ver se a gente consegue fôlego para colocar essas evidências, já que o Ivan estudou tanto, né? Já mergulhou tanta coisa, mas para dividir também até do ponto de vista de evidência científica, mesmo em pequenas revisões, ter essa partilha com todo mundo, né? Enfim, vamos tentar nesse respiro conversar sobre isso também. E hoje, né, Ivan, nós vamos voar aí sobre as asas envolvidas com um dos grandes temas da geriatria, né? Assim como o Bernard Isaacs disse lá na década de 70 sobre os Is da geriatria, né? A incontinência urinária, a insuficiência cerebral, a iatrogenia, a imobilidade, a instabilidade postural, ou mais recentemente, né, como disse a Mary Tinnett, agora em 2019, né, os 5 M's da geriatria. Exatamente. Isso é lindo, né? É, Matters Most, Multi-Complexity, Medication, Mind, onde ela coloca o Augmentation lá no meio, e, obviamente, o Mobility, né? Isso é muito legal. Falar sobre quedas, né, Ivan? Isso é parte, isso é nossa rotina, né? E a complexidade que é lidar com o indivíduo que cai, que, por definição, é isso, né? Abaixar o nível inferior do qual a posição era original, sem a capacidade desse controle, né, de forma intencional. E os dados que a gente observa, né, tanto de fatores intrínsecos quanto de causas extrínsecas, são extremamente complexas. E não é à toa que a gente tem uma série de trabalhos, né, tentando identificar cada um desses fatores, que já já a gente vai mergulhar nisso, né? Mas, assim, os dados até do Brasil mostram para a gente de forma muito contundente, os trabalhos da querida professora Mônica Perracini, os estudos SAB, estudo da Rede Fibra, mostrando aí uma prevalência para a gente que varia de 28% a 30% de quedas ao ano.
Sabendo, é claro, que quanto mais tempo passa, quanto mais velho é o indivíduo, maior essa prevalência. E em relação aos indivíduos acima de 80 anos de idade, essa prevalência pode chegar até 50%. E o que mais preocupa, quanto maior a dependência de AVD a IVD nos trabalhos nacionais, né? Aqueles indivíduos que têm dependência total têm 14 vezes mais o risco de cair comparativamente àqueles indivíduos mais jovens ou que não têm dependência nas atividades básicas de vida diária. Então, essa complexidade de situações trazendo o desfecho mais duro que nós temos em todas as investigações epidemiológicas e na nossa prática clínica, o que nós vemos no nosso feijão com arroz. Aquele idoso que cai, né, e os trabalhos mostram isso em números, né, que os próximos 6 meses, a chance dele cair de novo é em que 2/3 deles vão cair novamente. E a taxa de mortalidade para aqueles que evoluem, por exemplo, com fratura de quadril, pode chegar até 50% também, de 20% a 50%. E É verdade. essa a preocupação toda que a gente tem, né, com esse conjunto de dados e por observar no nosso dia a dia a relevância dessa condição. E, obviamente, né, como é o esteio desse nosso bate-papo, a gente conversar sobre as grandes evidências, eu te pergunto, Ivan, o que nós temos aí de novidade para que nós possamos refletir aí a respeito das quedas, né? Pois é, Virgílio, eu concordo com tudo que você fala. A queda é muito importante, né, para quem vê idoso, para o geriatra, o gerontólogo, né, para todo profissional que se importa aí com idoso complexo. Síndrome geriátrica, quedas, com certeza é um destaque. E o que chamou muito a nossa atenção foi o estudo STRIDE, né, que foi publicado em 2020. Né? Ele foi liderado pelo Shalander Bassin, que é um professor da Harvard Medical School. Ele é muito envolvido em sarcopenia, em fisiologia do envelhecimento, em hormonioterapia, reposição de testosterona, reposição de proteína, né, durante o envelhecimento. É uma autoridade, com certeza. O Shalander Bassin é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, um cara muito inteligente, estudioso. E ele liderou a publicação do estudo STRIDE, o maior estudo até hoje feito para evitar quedas em idosos. Tá? Gravem bem isso. Então, o estudo STRIDE é importante. Ele foi publicado no The New England Journal em 2020, no volume 383, página 129 até a página 140. Muito bem, qual era o objetivo audacioso, né, Virgílio, do estudo STRIDE, cá entre nós, audacioso. O estudo STRIDE ele tentou, então, determinar a eficácia clínica de uma intervenção centrada no paciente, uma intervenção que visava modificar, né, e redesenhar o ambiente em que o paciente estava alocado, o que já é audacioso, né? Baseado em evidências, nas melhores evidências dos fatores de risco que ocasionam quedas em idosos, uma intervenção multifatorial e ajustada individualmente para o gosto do paciente e para a visão de seu médico direto, que seria, na sua maioria, clínicos gerais que assistem esses pacientes. Tá? Então, impacto muito interessante. E esta intervenção, Virgílio, ela era feita com o paciente através de enfermeiras treinadas, inseridas num ambiente de atenção primária. Tá? Então, isso chamava atenção como objetivo do estudo STRIDE. O estudo STRIDE ele envolveu 86 centros de atenção primária nos Estados Unidos, sendo que 43 desses centros foram envolvidos na intervenção e 43 desses centros foram envolvidos no braço controle. Né? Em que o braço controle, o paciente tinha, né, orientações, né, contra quedas, falava a respeito aí dos fatores de risco, mas não tinha uma intervenção tão personalizada, e tão intensa e tão supervisionada. Olha, é impressionante a energia gasta no estudo STRIDE, Virgílio. Você sabe quanto tempo durou o estudo STRIDE? Bota aí, conta para nós. 40 meses. Muito dinheiro envolvido, milhões e milhões de dólares nisso, tá? Então, realmente, foi algo assim, é o melhor estudo com quedas. Bom, quem participou do estudo STRIDE? Então, vamos lá. Idosos com 70 anos ou mais, vindos da comunidade, com alto risco de quedas por definição.
Bom, o que é alto risco de quedas, né? Ou pelo menos o que foi aventado no estudo STRIDE. Alto risco de quedas foi definido por, né, aquele indivíduo com uma lesão por queda no ano passado, no sentido geral, ou duas ou mais quedas no ano passado, ou seja, sem lesão, simplesmente o indivíduo teve duas quedas, mesmo que não tenha se machucado, ou, por fim, medo de cair, tá? Que a gente sabe que é um fator de risco para queda importante, e esse medo de cair é atrelado a uma perda de equilíbrio ou uma marcha alterada. Então, o indivíduo ele tinha um medo de cair por duas razões. O meu equilíbrio não está bom, a minha marcha não está boa. Tá? Bom, uma coisa que é interessante, eles permitiram que pacientes com comprometimento cognitivo participassem desse estudo. Né? Tem algumas pessoas perguntando qual é o nome do estudo. Estudo STRIDE, publicado na The New England Journal em 2020. Detalhe, esses pacientes não tinham demência moderada grave, tá? Eles, no máximo, tinham demência leve, tá? Mas eles incluíram pacientes com comprometimento cognitivo e que é muito importante no sentido de esses pacientes serem excluídos, né, em estudo geriátrico, que é um contrassenso enorme. Muito bem, as enfermeiras receberam treinamento exaustivo. Elas tinham que fazer 26 módulos de treinamento online, um treinamento de um dia inteiro presencial, tá? E ainda elas passavam por uma entrevista com treinamento psicológico, né? Chamada entrevista motivacional, que é muito comum em psiquiatria, né? Eu gosto de entrevista motivacional, eu uso isso, né, dentro da psiquiatria, não como geriatra, mas na psiquiatria. Entrevista motivacional para justamente mudar hábitos e formas de o indivíduo encarar algumas situações, né? Principalmente estímulo, né, para ele conseguir modificar algumas questões. Muito interessante, um estudo muito bem desenhado. Muito bem, a intervenção dessas enfermeiras ela era composta por 5 elementos. Então, elemento 1, o indivíduo tinha uma avaliação ampla dos seus fatores de risco, basicamente norteado em 7 fatores de risco para quedas. Ditos aqui, alteração de marcha, força ou equilíbrio, uso de certas medicações atreladas a quedas, presença de hipotensão ortostática, problemas nos pés ou doenças nos pés ou no calçado, problemas na visão, presença de osteoporose ou deficiência de vitamina D e o 7º item, risco ambiental dentro de casa. Tá? Mais uma vez, eu estou falando do estudo STRIDE, S-T-R-I-D-E, publicado da New England Journal 2020, porque as pessoas estão perguntando aqui para nós. O segundo componente, tá? Ele era composto, então, por recomendações de manejo desses 7 fatores de risco. Então, as enfermeiras, através da entrevista motivacional, Virgílio, explicavam, então, olha, qual é o caminho das pedras, como a gente vai reduzir esses fatores de risco. Finalmente, o terceiro componente aqui, Virgílio, as enfermeiras, então, desse trabalho exaustivo no STRIDE, no terceiro componente da intervenção, o que elas faziam? Elas desenvolviam, o principal componente, elas desenvolviam um plano individual, tá? Baseado no gosto do paciente, no que elas viam e na opinião do médico do paciente sobre quais fatores de risco deveriam ser primariamente abordados, tá? Dentre esses 7, quais os 3 primeiros a serem abordados. Então, eles se escolhiam 3 desses fatores e iam em cima deles. Então, por exemplo, eu sou o paciente, eu poderia falar, olha, medicação para mim é um problema. E a enfermeira concordava comigo. Não, realmente é um problema. O médico também. Então, ok, tudo bem, vamos na medicação. Mas qual era a questão? A enfermeira falava, olha, a sua medicação é um problema, você toma benzodiazepínico. O paciente, olha, eu gosto desse remédio, eu não quero que aborde. A enfermeira não abordava. Então, guarda essa informação, Virgílio, que eu vou comentar depois, isso é importante. O quarto componente da intervenção do estudo STRIDE, ele era, então, a implementação desse plano nesses 40 meses. Né? Então, um trabalho exaustivo. E durante esses 40 meses, o que acontecia? Vamos dizer que um desses 3 componentes a serem trabalhados, né, os fatores de risco, um deles fosse, por exemplo, correção visual, que nem eu aqui, o seu amigo míope aqui de 5 graus. Bom, eu ia ter que ir para quem? Oftalmologista. Né? Vamos dizer que eu tivesse um problema no pé, eu ia
ter que ir para um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta. Eu ia ser referenciado por um profissional. E esse profissional, Virgílio, estaria inserido na rede primária desse indivíduo. Guarda essa informação também. Tá? E, finalmente, o quinto componente era o follow-up, simplesmente com monitorização e verificação de quedas a cada 4 meses. Então, a cada 4 meses, a enfermeira ligava especialmente para falar o seguinte, ó, caiu ou não caiu? Essa era a pergunta que ela fazia. Uma coisa que era muito interessante, e é um destaque para o estudo STRIDE, eles tinham uma comissão em que, em inglês, a gente poderia chamar de adjunction, que seria uma comissão, não tem tradução para o português, mas seria um comitê para verificar se aquela queda era queda traumática mesmo. E era uma comissão que ligava no hospital, via prontuário do paciente, ligava para o paciente, era uma coisa muito profissional, tá? Então, dessa forma, a gente pode agora, então, delinear que o objetivo primário do estudo STRIDE seria uma análise tempo a evento, né, que a gente chama, né, identificar a primeira queda com lesão verificada por esse comitê, tá, resultando em fratura ou resultando numa lesão cortocontusa que necessitou sutura, tá? Ou uma lesão que necessitou hospitalização, seja por trauma de crânio, seja por uma lesão muscular importante, tá? Ou seja, simplesmente por alta energia cinética que o médico falou, olha, você não vai embora, vai ficar no hospital. Ou seja, o estudo STRIDE, ele objetivou a redução de quedas graves, quedas impactantes mesmo. Como desfecho secundário, Virgílio, o estudo STRIDE, ele verificou simplesmente uma coisa que é vida real, né? Porque a gente não tem toda essa complexidade. A gente pergunta para o nosso paciente, é ou não é? Você caiu? E o paciente fala para nós, caí, não caí, como eu caí? Né? Então, o objetivo secundário do STRIDE era justamente essa pergunta. Reduzir quedas referidas pelo próprio paciente. Tá? Então, esses eram os 2 grandes objetivos desse grande estudo. Virgílio pergunta, quer saber os resultados? Manda pra gente, porque essa que é o pulo do gato para a gente começar a pensar juntos aqui. E aí a turma vai começar a chiar, né? A gente vai ouvir chiado no Ponte Aérea hoje. Vamos ouvir turbulência agora no Ponte Aérea. Então vamos lá, olha só. O estudo STRIDE, ele alocou, pasma, 5.451 indivíduos. Um estudo de intervenção desse tamanho só nos Estados Unidos é muito grande, tá? E com idoso. E a média etária dos idosos era 80 anos. Quer dizer, é difícil fazer um estudo desse. Não é para qualquer estrutura, né? Bom, no final, o braço de intervenção, ele contou na via final com 2.404 idosos, com média de 80 anos, como eu disse. 62% desses indivíduos eram mulheres. 38,9% tinham pelo menos uma queda no último ano. Olha aí o dado do Virgílio, né? 1/3 dos americanos caem, 1/3 dos brasileiros também caem. O STRIDE mostrou algo mais ainda importante, quase 40%. Talvez porque a média etária fosse um pouquinho maior. Já deixando aqui os nossos comentários, né, Virgílio? E aí, 35,1% desses pacientes tinham pelo menos 2 quedas no último ano. Olha só, antigamente, o Virgílio, eu, quando a gente fez nosso lá treinamento, a gente aprendeu uma coisa chamada caidor crônico, não é, Virgílio? A gente não encontra mais esse termo aí, né? Uhum. E o que era o caidor crônico? Era um indivíduo que nos últimos 12 meses tinha 2 quedas, né? A gente falava que esse cara era um caidor crônico, né? Então, eles viram que praticamente 1/3 desses indivíduos caíam aí 2 vezes, no mínimo, no ano, né? Bom, quais eram os fatores de risco mais importantes dentre esse universo de 5.400 indivíduos, né? Olha só, e é legal para a nossa prática clínica, né? Então, quais eram os fatores de risco aqui? Perda de força, alteração de marcha, a alteração de equilíbrio, osteoporose com deficiência de vitamina D e deficiência visual. Então é legal na prática clínica a gente prestar atenção justamente nesses componentes. Eu sempre ensino os residentes, falo, olha,
analisa a marcha, analisa equilíbrio, analisa força. É a primeira coisa que você vê, tá? Depois vê se ele está te enxergando, pergunta, faz ler. Realmente é muito importante. Uma coisa que é surpreendente, para mim, pelo menos, como clínico, é a osteoporose, né? E a deficiência de vitamina D, né? Que foram aí relatados como fatores de risco. São fatores, eu acho que adjuvantes de complicação para mim, Ivan. Não sei você, depois você vai comentar aí, né? Ah, bom, agora é a turbulência do ponte aérea. Você acha que o Stride deu certo, Virgílio? Conta para nós, porque essa é a grande polêmica de um estudo com tanto peso, um estudo com tanta intervenção, com tanto recurso, que a percepção, né, indireta, quando a gente começou a acompanhar lá o início do andamento desses estudos, é que assim, poxa, vai endossar toda a nossa observação clínica, já fazendo suspense de antemão pelo que o Ivan vai trazer para a gente, mas vai endossar tudo aquilo que a gente aprende, poxa, que a intervenção multiprofissional tem uma ação super contundente, que o papel do endossar a entrevista motivacional como um dos mecanismos, mas em especial por individualizar o tratamento. Isso vai ser bacana, mas foi bem isso não, né, Ivan? Conta aí pra gente. Não, não foi bem isso não. Inclusive a Lilian está perguntando aqui os fatores relacionados à perda, né, ao attrition, né, a perda, né, no final. A maioria por retirada de consentimento, mas quando você faz uma análise de sensibilidade, né, e desde uma intention to treat analysis ou uma ITT, se você faz a intenção dos randomizados, você não tinha diferença. Então, você tem esses dados lá, Lilian, inclusive na tabela suplementar do artigo. E aí, o Stride não deu certo. Olha só. No desfecho, o grupo de intervenção teve 4,9 eventos para cada 100 pessoas ao ano, comparado a 5,3 eventos por 100 pessoas ao ano no grupo controle. Isso dá uma redução de quedas no grupo de intervenção, né, um hazard ratio, aí, um índice aí de redução de risco de praticamente 8%, 0,92, tá? Com P de 0,25, intervalo de confiança que passa pelo 1, né? Passa pela neutralidade. A gente sabe que isso não é significativo. O coisa interessante, Virgílio, ali da frustração inicial, o que me chamou muito a atenção é que é um estudo muito grande, muito bem desenhado, e eles estimavam um mínimo de 20% de redução, baseado na literatura anterior, né? E aí é muito interessante ver que não só ele não deu certo, mas o poder da intervenção foi reduzido. Isso não é uma coisa tão comum de ver em mega trials, ou seja, aqueles trials acima de 1.000 pessoas, né? Não é comum, ainda mais por gente tão profissional, né? E aí você começa a se perguntar, Virgílio, o que será que deu errado no Stride? Deve ter tido alguma coisa. E aí a gente começa a ler, a gente começa a ler editoriais e pensar um pouco junto, né? Eu queria fazer algumas colocações aqui minhas, né, pessoais, que estão, na verdade, nada demais, alinhadas ao grupo do Stride. Então, assim, o que deve ter dado errado? Bom, primeiro, o ambiente, a atenção primária e a rede primária. Então, o que aconteceu? Quando você via ali a taxa de adesão do paciente a essas intervenções, por exemplo, eu preciso ir no oftalmologista, às vezes demorava 1 ano. Eu preciso de um terapeuta ocupacional, demorava mais de ano, né? Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é a insuficiência da rede, né? Então, existem vários depoimentos de pessoas que participaram do Stride falando que tinham muitas queixas da rede primária, né? Então, insuficiência profissional, ou seja, profissionais que não eram tão, vamos dizer assim, dedicados, né? A comprar, né, essa briga, a vestir essa camisa, né? Então, tem essa questão. Segunda questão importante, que eu acho que é uma questão de desenho do estudo, é justamente assim, a enfermeira identificava um problema, mas ela não podia implementar uma intervenção sobre aquilo, porque o paciente opinava. E aí a gente sabe que, por exemplo, de novo aquele exemplo, se eu sou usuário crônico e eu sou adito a benzodiazepínico, e o paciente, por exemplo, adora o benzodiazepínico, ele não vai deixar de tomar simplesmente se eu falo, olha, vamos tirar, porque isso daqui está dando risco de cair, né? Dentro desse contexto também, o que é muito importante é a gente pensar o seguinte, por exemplo, que alguns desses problemas, como os benzodiazepínicos, não são de fácil resolução. Você imagina quanto tempo você vai tentar tirar, o que pode dar errado nessa trajetória, e a enfermeira não tinha controle absoluto. Ela tinha que contar com o médico primário do paciente, que era um médico geral,
né? E que ele não tinha um treinamento, muitas vezes, de lidar com complexidades, às vezes, da terceira idade. Então, tem esse outro viés também importante. Uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, os indivíduos eram muito estimulados a fazer exercício físico, mas não tinha nenhum tipo de monitorização, e a gente sabe que a adesão disso é baixa. E também a gente sabe que exercício físico modifica demais queda, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, é uma outra questão, viu, Virgílio? E uma coisa que eu achava também, assim, realmente importante é que justamente quando a gente vê a adesão da intervenção dos pacientes dentro do STRIDE, né, ele tinha uma flexibilização, né? Então, ele não tinha os tempos delineados que ele precisava cumprir as metas. Então, eles acabavam tendo menos adesão do que a média e eles precisavam ser monitorizados, né, pela enfermeira e que colocava, vamos dizer, esses pacientes no eixo. Isso, obviamente, vai resultar numa latência, né, e talvez até deterioração daquele paciente. Então, aquele problema de marcha inicial, ele pode ter ficado mais grave e obviamente, a gente pode ter uma complicação e uma redução, né, do poder da intervenção, tá? Então, infelizmente, é frustrante, né? É uma pena que o estudo STRIDE não deu certo, porque frustrou não só nós, mas principalmente as pessoas que estavam envolvidas, o governo americano, que investiu muito dinheiro nisso, né? Surpresa. Você ficou surpreso, Virgílio? Talvez até, né, Ivan? Porque assim, a expectativa de tudo aquilo que a gente, inclusive, vê na nossa prática clínica, né? Assim, que essas intervenções, ou várias dessas intervenções, elas trazem um benefício muito grande, especial para esses elementos intrínsecos, que aqui o estudo acabou por abordar ambos, né? Mas como você mesmo pontuou, e de forma muito elegante, eu acho que é importante ressaltar, esse tipo de estudo, ele não gera, por mais que seja extremamente robusto, com uma longa data de intervenção, com recursos imensos e com um desenho muito elegante. Eu acho que essa talvez seja a palavra mais bonita para dizer. É um estudo elegante, porque, inclusive, eu abri ele aqui agora, no EndNote, a página 134 lá do paper, ele ainda comenta essas limitações, tentando justificar muitas delas, ou parte delas, daquilo que você já havia comentado. Mas, em verdade, a conclusão é essa, né? Ele coloca que os resultados foram não esperados. Ela falou, foram unexpected, foram não esperados. Surpreendentes. Ele usa exatamente esse termo, né? Pois é, e aí eu te pergunto, vem cá, nós vamos jogar isso tudo fora que a gente aprendeu, o que é que nós vamos fazer? Tem mais coisa aí, Ivan, pra gente? Pois é, e aí a gente tem que sair da turbulência, porque senão o avião cai. E esse é o papel do ponte aérea, né? Então vamos sair da turbulência, pessoal. Vamos falar sobre a luz no fim do túnel, né? Lembrando que eu e o Virgílio somos clínicos e a gente sempre vai tentar dar soluções práticas, né? Muito bem, então, bom, nem tudo de quedas e que tenta reduzir quedas perfaz o estudo STRIDE, né? Então, o que a gente tem de evidência, né? Fora o estudo STRIDE, né? Então, a gente tem, primeira coisa que chama muita atenção, uma meta-análise publicada em 2017 no JAMA, ou JAMA, volume 318, fascículo 17, página 1687 a 1699, dirigido pela Andrea Tricco. É uma colega do St. Michael, de Toronto, no Canadá, né, um grupo grande, basicamente canadense, mas misto. E, para mim, a Tricco e colaboradores conduziram a melhor meta-análise de quedas até o momento. Essa meta-análise foi uma revisão sistemática, com uma meta-análise em rede, né? Ou seja, ela vai analisar diversos desfechos diferentes na tentativa de redução de queda. E o principal objetivo era avaliar intervenções para prevenção de quedas em idosos. Todos os tipos de ensaios clínicos, ou RCTs, que é o que eu vou começar a usar agora, esse termo aqui, foram incluídos dentro dessa meta-análise. Sejam eles únicos em termos de intervenção ou sejam eles multifatoriais, ou seja, eu usava, por exemplo, exercício mais alteração ambiental, mais correção visual, por exemplo. Muito bem. Os indivíduos alocados tinham 65 anos ou mais e de diversos sítios, comunidade, hospital, ambulatórios, tá? E
essa revisão sistemática, na sua meta-análise, ou seja, nos dados quantitativos, incluiu 54 estudos com 41.596 participantes. E quais foram as conclusões principais, né? Vamos direto ao ponto, né, Virgílio? Olha só, é uma coisa que está no meu DNA em termos de recomendação clínica, né? Eu que sou um cara, o Virgílio sabe, pró-exercício ao extremo, né, aqui para os idosos. Então, exercício físico, né, ele teve uma redução da queda em 50% nessa meta-análise, tá? Quando você combinou exercício físico, correção visual, né, e tratamento eventual da visão e modificação ambiental, você teve uma redução das quedas em 70%. O odds ratio calculado 0,3, né? 70% de redução. Quando você, então, combinava o exercício e a correção visual desse paciente, então, você tinha aí, nessas combinações desses estudos, ainda mais, você tinha aí 83% de redução, tá? E lembrando que são vários braços de combinações, né? Não são perfeitos. A gente vai juntando os braços aqui, que algo heterogêneos, mas a gente vai tentando agrupar essa evidência, né? E quando você fazia algo multifatorial, né? Então, com suplementação de cálcio, suplementação de vitamina D, e você combinava outras questões, por exemplo, exercício, modificação ambiental, você tinha uma redução de 88% nas quedas. Tá? Então, lembrando que as quedas analisadas eram quedas com alta lesão. Você ficou mais contente agora? Tem que estar, né? Porque pelo menos mostra pra gente que aquilo que a gente aprendeu está aplicando na prática, né? Não, vamos continuar insistindo em cada um desses itens, né? Pois é. Então, quando a gente olha isso, a gente começa a ver que parece que prevenção de queda tem remédio, né? Então, mas como toda meta-análise, a gente tem os poréns, a gente tem os no entantos, né? Bom, então, contudo, né, nessa meta-análise, a gente tem que pensar que, olhando os resultados, a gente percebe alguma alteração, né, nessa redução. Ela não é perfeita, né? Por exemplo, às vezes, quando você combina só correção visual e exercício, você tem uma redução maior do que quando você faz exercício, correção visual e correção ambiental. E a gente sabe que o ambiente influencia muito a queda, né? Aquele tapete famoso, né? Que o indivíduo acaba tropeçando, né? Então, o que chama muito atenção e faz parte da conclusão até dos autores é que esses dados, obviamente, não são perfeitos, mas eles norteiam, eles servem para nortear boas práticas, né, na prevenção de quedas. E eles recomendam que, de forma geral, né, eles viram combinações, viu, Virgílio? Eles não viram algo individual, mas chama a atenção que combinações que envolvam exercício, correções visuais, alterações ambientais, principalmente alterações, correções multifatoriais e promoções multifatoriais, seja algo que realmente influencie, né, na prevenção das quedas. Tem até uma pergunta agora aqui, da Aline. O tipo de exercício da meta-análise foi muito diverso, Aline. Foi desde senta e levanta até caminhar, então até musculação. Infelizmente tem Tai Chi Chuan, foram vários, viu? Se você analisar, se você olhar o estudo, você vai ver que é muito heterogêneo mesmo, né? Então, acho que dentro dessas limitações, uma coisa que eu acho que é legal da gente lembrar, e essa é a mensagem, eu acho, principal dessa meta-análise, né? É que parece que o caminho é combinar, né, fatores, né, para prevenção de quedas, mas que passam mais ou menos por promoção da atividade física, né? Principalmente, acho que eu gosto muito no início, isso ter uma supervisão de perto, então seja por um educador, seja por um fisioterapeuta, né? Muito interessante, até para promoção e correção, né, de algum problema, né, na execução e até para estimular, né, essa questão, né, dos indivíduos, né? Até tem uma pergunta agora, dentro dos componentes, né, o balanço, o equilíbrio, as alterações sensoriais são mais importantes do que a força muscular? Não, as alterações de força, balanço e equilíbrio foram mais importantes de uma forma geral,
mas eu acho que isso são dados que a gente não pode generalizar. Eu acho que depende do grau de visão que você tem, né? Imagina um indivíduo com amaurose, é gravíssimo, né? E muitas vezes ele tem uma força algo diminuída, né? Eu acho que é a questão do bom senso da gente analisar. Matheus, o Matheus, pô, meu residente que está perguntando aqui. Mas eu tô E levantar esse dado, porque assim, como a gente é clínico e a gente está na nossa prática, sempre nessa avaliação, visão, audição, equilíbrio, marcha, força, cardiovascular e neurológico, eles são os itens que a gente vai, entre os fatores intrínsecos, focar diretamente. E a gente sabe a miríade, a complexidade que é junto, né? Aquilo que a gente, né, desde William Osler coloca isso para a gente, séculos passados, dessa complexidade de lidar com o ser humano. Obviamente que alguns dos itens acabam sendo pontuados como melhor evidência, mas como o Ivan mesmo colocou, se pensar em alguém com amaurose, alguém com sarcopenia severa, são intervenções que elas vão ter que entrar nessa ordem multi, né? Nessa intervenção complexa envolvida dentro disso tudo. Dá mais alento para a gente, né, Ivan? Isso dá mais segurança. Mas agora, olha só, tem um negócio aí, você falou de remédio aí, né? Obviamente que a gente está falando enquanto prescritores, tem um grupo imenso e a importância da equipe profissional é super legal nisso, mas eu queria catucar a moça com a vara curta aí. Vem cá, tem remédio? Tem droga? Conta aí pra gente essa história da vitamina D aí, essa mega prescrição de vitamina D. Tem efeito em quedas? Como é que é isso? então, pois olha, realmente a vitamina D é uma, talvez, como eu vi até um colega comentando, né? Eu acho que é a cloroquina endêmica, né? Na época da Covid-19. E aí, o que chama atenção, né? Se a gente olhar lá para trás, Virgínia, em 2012, o United States Preventive Task Force, que é uma entidade dos Estados Unidos que norteia, né, melhores evidências sistemáticas de alto nível e que sejam translacionadas para a prática clínica dos indivíduos, né? E aí, em 2012, eles recomendaram, Virgílio, baseado nas evidências, em revisão sistemática, a reposição de vitamina D contra quedas, ou seja, na prevenção do indivíduo cair. Bom, e aí? Isso é uma coisa que até hoje se faz, né? Até talvez esse ano, Virgílio. Esse ano, a gente tem um estudo que veio lá da Johns Hopkins, conduzido aí, liderado pelo Lawrence Pell, publicado no Annals of Internal Medicine, que é uma bela revista, nesse ano de 2021, no seu volume de 174, entre as páginas 145 e 156. Bom, qual era então a ideia, né, desse estudo? Esse estudo ele pegou um grant, né, um fomento muito grande dos Estados Unidos, porque eles queriam resolver essa questão, porque entre 2012 e até mais ou menos 2015 começou uma grande controvérsia na reposição da vitamina D, né? E aí realmente eles queriam, né, um estudo de qualidade. E aí veio esse estudo, né, chamado STURDY, tá? STURDY, esse é o nome do estudo. E qual era a intenção desse estudo, né? Então, esse estudo ele queria então responder essa lacuna, né, em que a suplementação da vitamina D realmente poderia, né, prevenir quedas, né, nos pacientes idosos, né? Então, o objetivo seria comparar o efeito de 4 doses, hein, Virgílio? 4 doses diferentes de suplementos de vitamina D3 nas quedas desses indivíduos, né? Então, esse estudo muito elegantemente desenhado é um estudo com desenho bayesiano de 2 estágios. Primeiro, um estágio de resposta adaptativa à melhor dose da vitamina D para aquele indivíduo. Ele era alocado em grupos diversos, né? Controle, 1.000 unidades, 2.000 unidades, 4.000 unidades de vitamina D3, né? Lembrando que os controles tinham no máximo uma suplementação de 200 unidades de vitamina D. Tá? Então, uma suplementação bem, bem baixa mesmo. Esse estudo é um estudo bicêntrico, né? 2 centros, basicamente de atendimento a idosos da comunidade, então uma atenção primária, secundária ali da Johns Hopkins, né? E envolveu 688 participantes, idosos com 70 anos ou mais, com elevado risco de quedas, mais ou menos o que a gente já disse aqui no começo aqui do Ponte Aérea, né? E com níveis adequados de vitamina D, mensurados pelo 25H
a vitamina D, entre níveis de 25 a 72,5 nanomol por litro, né? E, como eu disse, então, a intervenção eram 4 braços, né? 200 unidades, que é o dito controle, e os outros 3.000, 2.000 e 4.000 unidades diárias aí de vitamina D, né? Muito bem. E aí, né? O que aconteceu com esses indivíduos, né? Vamos lá. Bom, esses indivíduos, então, eles passavam por uma adaptação, né, do acerto da melhor dose, da verificação dos níveis séricos, né? E o desfecho, basicamente, era no momento até a queda ou morte, né? Durante um período de 2 anos, tá? Então, eles foram acompanhados aí durante 2 anos, né? Muito bem. E aí começa aí as questões, né? Os indivíduos com doses maiores, 2.000 e 4.000 unidades, caíram mais, Uhum. tá? Então, esses indivíduos acabaram caindo mais se a gente comparar com indivíduos que receberam 1.000 e principalmente os que receberam 200 unidades, ou seja, um grupo controle, né? Foram feitas múltiplas análises de sensibilidade nesse estudo, é muito interessante isso, ou seja, eles tentaram realmente ver se não tinha benefício, principalmente se aquilo era verdade, se dose maior causava mais queda, né, nesses indivíduos. Mas realmente, infelizmente, se a gente olhar, né, aqueles indivíduos que recebiam, por exemplo, 200 unidades, né, de vitamina D, né, um indivíduo controle, ele tinha 6% de redução de quedas não significativo, né, um P de 0,54, né? Esse indivíduo também não tinha, né, nenhum tipo de benefício em quedas, né? Ou seja, nem o que estava tomando uma dose alta, nem o que estava tomando uma dose baixa, vamos dizer assim, né? Uma outra coisa que é interessante, né, da gente ver aqui nesse estudo, né? Quando a gente olha, né, então, aqueles indivíduos, né, que tomavam essas doses mais altas de vitamina D, 2.000, 4.000, em que eles estavam com níveis normais, e a suplementação, na verdade, a intenção era tratar quedas, né, ou seja, redução de quedas, né? E esses indivíduos, Vigílio, eles não só tinham quedas, mas 87% mais risco de queda importante e 148 vezes mais risco de hospitalização por queda. Uma coisa muito estranha. Esse é outro estudo que lembra o STRIDE, né? Até nomes parecidos. O Sturdy, né? Ele poderia dizer que ele também se surpreendeu com seus resultados, né? Então, realmente, na conclusão, o que a gente pode pensar? Então, que esses indivíduos idosos com alto risco de quedas, né? Com níveis de vitamina D, eu diria que eles foram classificados até como níveis mais baixos, mas eu classificaria eles até com níveis adequados aqui de vitamina D. Essas suplementações, né, elas não foram eficazes e, pelo contrário, doses maiores da vitamina D foram associadas, então, a desfechos negativos, né? E aí, Virgílio, aí a gente pensa, né? Poxa vida, mas qual é a mensagem final aqui, né? Bom, tentar fazer alguma coisa, digamos assim, multifatorial, talvez uma combinação de exercício com melhora visual. E aí, como é que a gente faz? Melhor ambiente, faz tudo isso? Você acha que alguém conseguiu responder alguma coisa, Virgílio, nisso ou não? Mais estudos são necessários para que a gente possa fechar algo concreto. Não, não, olha só, calma Coloca. aí. Esse ano saiu, Virgílio, saiu esse ano. Olha só, saiu em 2021 uma revisão sistemática, uma meta-análise conduzida, né, por uma colega minha lá da Holanda, chamada Lauren Dousenberg, da Universidade de Utrecht, na Holanda, que foi publicada no Journal of American Geriatric Society, tá? Infelizmente sem volume e sem paginação, ele está ainda online, tá no prelo, né? É ultra recente, lembrando que o Ponte Aérea aqui busca as melhores evidências, independente do tempo, pode ter saído ontem, pode ter saído um poucos anos atrás. Mas o que é interessante? Essa revisão sistemática, ela foi uma atualização daquela revisão sistemática da Andrea Trico, né? Ou seja, a revisão da Andrea Trico foi até 2015. E aí eles expandiram esses 6 anos, né? Só que tem uma estratégia diferente. E eu queria, para o nosso ouvinte aqui, explicitar 2 pontos muito importantes dessa meta-análise. Ponto 1,
a grande pergunta: fatores individuais na redução de quedas. Então, isso é uma coisa muito importante. Ponto 2, uma pergunta que deixa o clínico angustiado. A gente tem benefício para 75 anos ou mais, os mais idosos, e aqueles com multimorbidade? Olha só, pergunta importante. Então, eles tentaram expandir, né, a evidência. Vamos lá. Então, baseado nisso, foram incluídos 192 estudos, perfazendo 104 mil pessoas. Uma baita meta-análise, né, Virgílio? Baita meta-análise. E aí o que a gente viu, na verdade, que como intervenção individual, se a gente quer reduzir caidores, ou seja, o indivíduo que cai, se eu quero reduzir caidor, que ele não caia, ponto final, ele não caia mais. Eu não estou querendo reduzir o número de quedas, eu quero reduzir que ele caia, tá? O exercício físico, Virgílio, reduz 17% como terapia única. E terapias ou estratégias de melhoras de qualidade, por exemplo, educação geral do paciente sobre quedas, falando sobre fatores de risco, dando dicas múltiplas, promoção de exercício físico, melhora visual, segurança ambiental, uma coisa assim, uma educação, não uma intervenção, reduz 10%. Tá? Olha que legal, né? Porque é uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Então, né? Uma coisa bem clínica aí. E aí, uma coisa que é interessante também, que foi perguntada, é a redução da taxa de quedas, ou seja, do número de quedas, da incidência de quedas, né? Novamente, o exercício físico como terapia única ou intervenção única, tá? Ele demonstrou uma redução de 21% nesse sentido, tá? Bom, componentes comuns de intervenções multifatoriais também foram avaliados aí nessa meta-análise e foram identificados, na verdade, como sendo exercício físico, terapias de tecnologias de assistência ao caminhar, então andadores, bengalas e outros dispositivos, tá? Até protetores, né? Que às vezes a gente é raro até aqui no Brasil, aqueles protetores de quadril, né? Você sabe quais são, né? Avaliação ambiental, então aquela questão do tirar o tapete, proteger quinas, liberar corredores, iluminar corredores, etc. Né? Estratégias de qualidade, né, de melhora de qualidade, né, e prevenção de quedas, como eu já falei aqui. E uma coisa que é muito bacana, Virgílio, a avaliação básica de quedas. Ou seja, o fato de você avaliar no consultório aquele paciente e você mostrar para ele o que está acontecendo, por si, era uma estratégia interessante. Se a gente olha, então, o coletivo dessas intervenções multifatoriais, né, elas tinham um impacto de redução em 13% a incidência de quedas, o que eu, sinceramente, julgo muito boa. No entanto, se a gente lê essa meta-análise da Loren Dosenberg, a gente vai ver que as intervenções multifatoriais, infelizmente, não impediram a queda em si, ou seja, não reduziram os caidores, tá? Então, isso é uma questão aí importante, né? Bom, então, resumindo, né, essa meta-análise, a gente tem que, como intervenção única, o exercício é o mais associado significativamente à redução da taxa de quedas, tá? A gente tem que, como intervenção única, para a gente reduzir fraturas por quedas, que é uma análise que eu não entrei muito no mérito aqui, simplesmente a avaliação do risco de quedas já seria suficiente. E, finalmente, né, dentre os múltiplos componentes utilizados em quedas, os mais comumente utilizados, né, nessa meta-análise foram exercício, assistências tecnológicas de contra-queda ou melhora de marcha, como bengalas andadores, avaliação ambiental, estratégias de melhoria ou educação do paciente contra quedas e, basicamente, a avaliação do risco de quedas. Perfeito. Eu acho que, Ivan, isso vai ao encontro do que o nosso colega que trabalhou contigo, o Matheus, está colocando aqui, né? Esses red flags. Porque, assim, a anamnese na abordagem de um paciente que apresenta queda, a gente tem que ter alguns dados muito importantes, né? O que precedeu a queda,
que aconteceu durante a queda e o pós-queda imediato, né, juntamente com os traumas. Tem um material até da professora Tinete, que ela coloca item a item de forma muito encantadora dentro do Tratado de Geriatria americano, que é forma bastante explícita essa necessidade de avaliação, seja com esses sinais vermelhos, né, com essas caracterizações, mas o mais importante, talvez, Matheus, seja a gente pormenorizar as características que precederam no pré-queda, né, se a gente pode chamar dessa forma, e o pós-queda imediato, porque, insisto, né, visual, audição, vestibular, muscular, osteomuscular, cardiovascular, neurológico, cordonal posterior, todos são mecanismos dada a complexidade de abordagem. E o que esse último estudo mostra, essa meta-análise, né, dessa colega que se teve com ela, né, é justamente que esse olhar em cima desse indivíduo, com essas intervenções que a gente tem, sem nenhum demérito, né, ao estudo do STRIDE, porque, dada a sua robustez, mas com várias justificativas, num porquê, num resultado tão interessante, nós somos plurais, né? Nós somos extremamente complexos. E por mais que nós lancemos mão desse tipo de intervenção, da própria questão motivacional, que tem um papel muito importante, talvez valha até um bate-papo mais à frente, né, desse modelo transteórico de mudança, que a gente vive isso, as doenças crônicas a todo instante, mas o que é relevante, eu acho que dentro desse apanhado imenso, esse hoje tem que ser transcrito. Esse hoje tem que Também acho. Esse é por minha conta, né? compartilhar. Essa casadinha pode sempre isso. Uma semana você, uma semana eu. Mas É isso assim, aí. Ivan, Eu estou obrigado. coçando para anunciar para o pessoal, Virgílio. Meu medo é a gente não dar conta. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas o fato, assim, esse tema queda, gente, ele não se esgota aqui. Com toda certeza, nós vamos observar novos estudos na nossa realidade nacional, na realidade externa, e esses grandes trabalhos, né, as meta-análises, ou mais do que isso, esses grandes estudos randomizados, duplo cego, placebo controlados, eles têm um papel muito importante de levantar ou confirmar, o mais importante, descartar as hipóteses. Por mais que esse estudo STRIDE tenha mostrado a não efetividade dessas intervenções, nós temos um conjunto de construção da evidência científica mostrando que sim, como o Ivan pontuou, exercício, caramba, né? Nós, Homo sapiens, precisamos do movimento. E a ausência do movimento, ou até mesmo diante de condições mórbidas, né? A mobility, né? Ou a immobility envolvida nisso tudo, a intervenção do exercício talvez um grande mecanismo. Nas nossas consultas, né, Ivan? Os itens principais não são as drogas, são lá, tomar sol todos os dias, beber água, fazer exercício. Exercício, exercício, exercício. Comer bem. Os pilares hipocráticos para que a gente possa, né, ter um envelhecimento bem sucedido, né? Estamos chegando aí, Ivan, nos nossos 53 minutos. Deixa eu passar para você fazer um fechamento aí para a gente poder. Nosso voo já está pitando ali, o avião já está pronto. Nós estamos esperando para sair. Isso. Já taxiou já, Virgílio. Muito bem. Então, bom, mensagens finais, né, minha do Virgílio aqui. Então, obviamente, sempre avaliar quedas, né? Começo da conversa. Você caiu? Sim ou não? Né? Tudo começa da forma simples. Lembrando que a gente tem que ver visão, audição, força, equilíbrio, marcha, uso de drogas, principalmente psicotrópicos, diuréticos de álcool, benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, polifarmácia em si, demência, depressão, Parkinson, neuropatias periféricas, hipoglicemia do diabético, epilepsia, arritmias, hipotensão ortostática. Essas são causas de quedas muito importantes. A gente tem que ter isso na nossa rotina. A gente sempre ensina isso na formação dos residentes, inclusive. Então, a gente tem que perguntar esses tópicos sempre. E o fato da gente fazer a avaliação, vocês viram aqui pelas meta-análises, inclusive, a gente já reduz o número de quedas. Exercício físico sempre é bom, desde caminhar até exercício resistivo, supervisionado por profissional competente, é ótimo, é melhor do que não fazer nada. Lembra disso, andar é melhor do que ser sedentário. Então, e andar é a ponte para a musculação, né? Então, a gente tem que estimular exercício físico com certeza. Não esquecer de ver óculos, ver visão, porque senão o indivíduo cai sempre. Não esquecer de ver segurança ambiental, extremamente importante. E sempre aconselhar.
Conselho que é bom, a gente tem até na esquina. Se o profissional de saúde não puder aconselhar de forma adequada o paciente que tem risco de queda ou o paciente que caiu, realmente pendura o chapéu e vai fazer outra coisa da vida, né, Virgílio? Por aí mesmo. Que seja a educação a nossa grande bandeira, dando poder ao paciente para que ele tome suas próprias decisões, né? É isso. É Ivan, isso aí, muito bom, sempre muito bom. Nos vemos então daqui a 15 dias em mais um voo. com E certeza. enfim, aqueles que participaram, a gente agradece. Partilhem, dividem se for do interesse, se acharem, né, pertinente. E mais uma vez, né, confia na gente não, bebam da fonte. São informações que a gente está partilhando, mas sempre beber da fonte é sempre importante, tá bom? Sempre, sempre, sempre que puder ler. Mas uma coisa que é importante, né? Infelizmente, no nosso país, é muito difícil o acesso à informação, é muito difícil o acesso à língua inglesa, é muito difícil o acesso ao artigo científico, né? E isso realmente é o nosso papel, o nosso motor, trazer boas informações com uma linguagem simples e muito direcionada, né? Obrigado você que está aqui com a gente, né? Também em meu nome, e divulgue. O boca a boca mantém o avião voando, né, Virgílio? É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos e até daqui a 15 dias. Um abração, Ivan. Tchau, tchau, gente.